A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet, nos ajudando a construir um mundo melhor, né? Com mais amor, com mais paz e tranquilidade. Então, vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. Aqui é a Ana Tereza e eu quero falar para você que está agora no seu carro, indo para o seu trabalho, indo para algum lugar. Ou então você que está arrumando a sua casa, está lavando aquela loucinha, ou está preparando o almoço para a família. A gente vai conversando enquanto você vai dando conta das suas tarefas, né? Hoje quero conversar com vocês um texto que eu gosto muito do Emmanuel, que está no livro Vida e Sexo. Aliás, esse livro é uma graça, viu, gente? Um livro profundo, é um livro fininho de uma profundidade inacreditável. Chama-se Compromisso Afetivo. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas relações afetivas? Então, o Emmanuel começa esse texto se referindo a um trecho do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 7. O capítulo 17, gente, é o capítulo que fala dos caracteres para a gente ser perfeito. Ou seja, a gente não vai ser perfeito nessa encarnação, atenção para isso, né? Mas caminhos para a gente buscar esse lugar melhor. Isso aqui é muito importante, né? Então, no item 7 desse capítulo Sede Perfeitos, Kardec trouxe um texto sobre o dever, das nossas obrigações morais uns para com os outros, né? E aí ele está aqui nesse texto lembrando a gente que o nosso dever começa, né? Da gente poder ser mais cuidadoso, o dever do coração começa quando a gente percebe que a gente está ameaçando a felicidade de alguém ou a tranquilidade de alguém. Então, o dever da gente é cuidar, o dever da gente ser ali diligente, né? Não deixar que os nossos impulsos firam o nosso próximo. Então, Emmanuel vai construir uma frase importantíssima para a gente aqui, que é dar o que pensar. Olha só. Para que não sejamos mutilados psíquicos, é urgente não mutilar o próximo. Tu está dizendo para a gente assim, olha, se você não quer ser ferido, não fira. Porque tudo aquilo que a gente faz na direção do outro, aquilo é nosso também ao mesmo tempo, mesmo que não seja da mesma maneira e intensidade. É nosso também por quê? Porque quando a gente quando a gente permite que as nossas paixões tomem a frente das nossas decisões, ou seja, não é a gente que dirige as paixões, mas as paixões que nos dirigem, as nossas atitudes, elas tomam proporções que não era exatamente o que a gente gostaria que fosse, nem o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Essa perda de controle, ela é muito séria e preocupante. Porque o que vai acontecer? Você começa a agir de uma maneira lesiva, mas você lesa a sua alma ao mesmo tempo, porque não é no sentido, não é saudável para você, né? Vou fazer uma metáfora aqui. Se você pegar um pedaço de carvão e tacar em alguém para machucar, a sua mão fica suja de carvão. Percebe? Então, tudo aquilo que a gente faz de negativo em relação ao outro é nosso também. O contrário também é verdadeiro. Quando você faz algum bem, né? Não tem aquela música? Fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas? Então, quando a gente oferece rosa para alguém, as nossas mãos ficam perfumadas. Assim como quando a gente agride alguém com um pedaço de carvão, as nossas mãos ficam sujas, né? Então, não existe nenhuma ação que a gente faça no mundo, seja do bem ou do mal, que nós não estejamos envolvidos. Então, se a gente quer ser saudável psiquicamente, precisamos evitar esforços para tornar as nossas relações saudáveis, não lesivas, né? Não violentas. Então, ele continua aqui, Emmanuel, em matéria de afetividade,
No curso dos séculos, muitas vezes disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos, com o vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação empoderada. Então, parando aqui só para a gente comentar esse trechinho, que já tem coisa demais, então ele diz assim, que é possível a gente ir na direção do narcisismo. Então, narcisistas, todos nós temos um pouquinho disso. A gente tem um pouquinho de tudo, tá, gente? Nós temos um pouquinho de déficit de atenção, temos um pouquinho de narcisismo, temos um pouquinho de ansiedade fora de hora, nós temos um pouquinho de um bocado de coisa. Isso tudo compõe a gente, é assim que nós somos, e a gente está se trabalhando para a gente melhorar disso, e vamos melhorar cada vez mais. O problema é quando todo o nosso comportamento fica tomado por isso. Aí vira um adoecimento, é uma patologia. Mas ele não está falando da patologia propriamente dita, ele está dizendo esse narcisismo que nos é muito peculiar. Narcisismo, né, vocês devem conhecer aquela história do Narciso, né? O próprio Caetano canta, Narciso acha feio que não é espelho, ou seja, o narcisista ele só concorda com ele mesmo. Então, ser narcisista é quando eu só olho para mim, eu não consigo olhar para mais ninguém. Então eu estou sempre preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito. Eu estou sempre preocupado com a minha imagem. Eu estou sempre preocupado em ser elogiado, ser visto, ser agradado. Não suporto crítica nenhuma. Quero que tudo venha a mim. Adoro um privilégio. Estou sempre querendo ser bajulado ou agradado. Então, isso é o nosso narcisismo, ele não é mole, não. Ele é ainda resquícios da nossa parte infantil que não se desenvolveu por inteiro, né? Tem pedaços nossos que ainda estão esperando o amadurecimento. E a nossa parte narcísica natural da infância, dessa autorreferência, às vezes a gente não resolveu direito isso, nós carregamos, arrastamos isso para a vida toda. Então, cuidado com esses seus quereres, que você só olha para você, só pensa em você, só quer saber de você, né? Preocupante isso. Então ele diz aqui, a gente dispara nessa direção e queremos prazer a todo custo, né? Ele diz aqui, espezinhamos sentimentos alheios, impelimos as criaturas que a gente gosta a ter que atender o nosso desejo, levamos essas pessoas a processos de angústia, prendemos essas pessoas a nós mesmos, nós nos tornamos tão essencial para elas que elas ficam dependentes de nós, isso é muito preocupante, e depois a gente descarta, maltrata, porque ela já está dependente mesmo, né? Não tem mais medo de perder. Mas eu queria acrescentar que a gente só faz isso porque nós estamos doentes também. A gente só faz isso porque somos extremamente carentes, necessitados de afeto, só que a gente está procurando o pior caminho, que é, olha o termo que ele usa, mutilando psiquicamente o outro. Continua ele. Toda vez que determinada pessoa convidar a outra comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, com base na afinidade e confiança, estabelece entre as duas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Bonito isso, né? Então ele está dizendo, toda vez que a gente se envolve sexualmente, é uma coisa muito íntima, é uma entrega muito alta, né? De muita vulnerabilidade. Então ele está dizendo, entre as duas pessoas se estabelece um circuito de forças que nutre os dois, né? Por isso que a comunhão sexual é tão importante para a saúde de um casal, para poder manter esse casal unido, para manter esse casal nutrido, para poder cuidar das carências e das necessidades afetivas deste casal. Aí ele continua, mas quando um dos parceiros foge desse compromisso assumido, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Então, cuidado, se você quer romper um relacionamento, que você faça isso com cuidado, né? Porque você está lidando também ali com um circuito de forças que vocês dois criaram e alimentaram durante um bom tempo. Então, é igual uma plantinha que a gente precisa cuidar, né? Então, sejamos cuidadosos com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, né? Continua ele. Criada a ruptura
no sistema de permuta de cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores de autodefensiva, entra em pânico, né? E às vezes pode se descontrolar totalmente. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Cuida de você, cuida do outro, cuidado com os impulsos, cuidado com as suas paixões, cuidado com os seus desesperos, cuidado com as suas carências. Não são as pessoas que vão resolver isso para a gente. Como diz o Evangelho, é um dever, é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, o dever principia, aqui no Evangelho, para cada um de nós, no ponto em que a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade de alguém. Então, amores, é um convite para a gente cuidar da gente e cuidar das pessoas que atravessam o nosso caminho, né? Não é para salvar, é para cuidar. Um grande abraço a todos vocês. Até nosso próximo encontro. A Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.